Bem-vindo! Dando sequência ao nosso estudo, nessa oportunidade vamos abordar mais um tema que integra o presente curso. Curso de Biomusicoterapia, lição 7, Metafísica das 7 notas musicais. Tópicos da lição 7, Introdução, Lei do Triamasicano, Fundamentos da Lei do Heptaparapachinok, Manifestação da Lei do 7, Progressão dos níveis energéticos da Lei do 7, Fenômeno de retrogressão setenária, Plus e Minus, Autochoque e controle de si mesmo, Terapêutica musical, Óvulo, esperma, origem humana, Le Boyer, Como se forma o bebê, Como vive o feto dentro da mãe, o nascimento, Músicas para grávidas, Psicogênesis, Musicopraxis 7, veja na próxima lição. Todo o universo está estabelecido em leis naturais e imutáveis. Dentro dessas leis, estudaremos algumas, como a lei do Triamasicano, que é a lei do 3, e a lei do Heptaparapachinok, que é a lei do 7. Lei do Triamasicano. Essa lei é mais conhecida como a lei do 3, resume-se nas 3 forças perfeitas que concorrem para a criação de qualquer manifestação do universo. Segundo a lei do Triamasicano, todo fenômeno em qualquer escala, em qualquer mundo, ocorre desde o plano atômico ao plano cósmico. É resultante da interação de 3 forças, a positiva, a negativa e a neutra. Para haver qualquer manifestação, temos que ter essas 3 leis concorrendo, a força negativa, a força positiva e a força neutra. E aí ocorre uma manifestação. Entre os hindus, as 3 forças eram chamadas de Brahma, Shiva e Vishnu. Para os antigos egípcios eram Osíris, Ísis e Auro. No esoterismo crístico, era Pai, Filho e Espírito Santo. Na Cabala hebraica, Keter, Chokmah e Binah. Na química, é o próton, o elétron e nêutron. E as cores primárias também correspondem a essa lei: azul, amarelo e vermelho. Na filosofia oriental, é o Tao, Yang e Yin. Fundamentos da lei do Heptaparapachinok. A lei do Heptaparapachinok também é chamada da lei do 7. Se refere às vibrações, que tem a ver com o que nós vamos falar de notas musicais mais adiante. É preciso entender que as vibrações seguem princípios descontínuos, perfeitamente definidos e matematicamente estruturados no universo. As vibrações, quer sejam em escala ascendente ou descendente, têm períodos de aceleração e retardo. Esse princípio pode ser formulado com precisão maior. A força do impulso original das vibrações não age de modo uniforme, mas alterando-se em mais forte e mais fracas. Vamos ver isso de forma prática um pouco mais adiante. Aqui nós temos, então, um exemplo. Imaginamos um fluxo de vibrações crescente de um dado instante, ou seja, 100 Hz, ou ciclo por segundo. Ao fim de determinado tempo, o número das vibrações se duplica, ou seja, estará em 200 Hz. Na progressão de 100 para 200 ocorrem 2 pontos de retardamento. Um está a curta distância do ponto inicial e o outro mais no final. Isso está também associado às chamadas oitavas. Existe uma série de manifestações da lei do 7. Lei do 7, na nossa vida, por exemplo, as manifestações de mudanças orgânicas e psíquicas ocorrem em 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 anos, ou seja, a cada 7 anos. E aí nós vemos uma série de manifestações da lei do 7 que você poderá ler aqui, entendendo melhor como essa lei se manifesta. Com relação à progressão dos níveis energéticos da lei do 7,
Nós observamos aqui no gráfico um exemplo. Aqui temos 100 Hz e aqui 200 Hz, porque sempre há uma duplicação. Há um retardamento em 2 períodos. Transformando isso em notas musicais, nós temos o Dó, Ré, Mi, Fá. De Mi para Fá há um retardamento. Depois seguimos com Sol, Lá, Si e Dó. E de Si para Dó também ocorre um segundo retardamento. Então, numa escala de Dó 1 até Dó 2, uma oitava acima, ocorre 2 pontos de retardamento. Isso pode ser calculado. Entre Mi e Fá, nós temos um retardamento. Entre Si e Dó, temos outro retardamento, ou seja, um semitom. Para aqueles que conhecem música, há a semitonação, ou seja, de Mi para Fá não há um semitom, e de Si para Dó há um semitom, porque de Dó a Ré é um tom ou 2 semitons, de Ré a Mi um tom ou 2 semitons, de Mi a Fá meio tom ou um semitom, ocorre um retardamento. De Fá para Sol, um tom ou 2 semitons. De Sol para Lá, um tom ou 2 semitons. De Lá a Si, um tom ou 2 semitons. De Si a Dó, meio tom, um semitom. E com isso, vemos essa manifestação da lei. Vemos de Dó, Ré, Mi, e ocorre um desvio, porque a força diminui. E vem o Fá, Sol, Lá, Si, ocorre um novo desvio, de Dó para Si. E depois segue Dó, Ré, Mi, novamente um novo desvio. E assim, se formos seguindo, chegamos a um círculo ou um movimento circular. Fenômeno da retrogressão setenária. Por essa lei fica claramente comprovado que nenhuma manifestação no universo segue uma linha reta. Em todas as ocasiões de nossa vida, começamos a fazer algo, logo a seguir fazemos outras inteiramente oposta e diferente, sendo que nem sequer nos damos conta do desvio e pensamos que seguimos o mesmo objetivo. Nos auto-enganamos. E a seguir explicamos detalhadamente como esse fenômeno ocorre. Você poderá lê-lo. Existe o plus e o minus, ou seja, existe um ponto máximo e um ponto mínimo, porque há uma oscilação nesse sentido. Isso ocorre também dentro de nós, dentro do nosso psique. Na escala ascendente, entre Mi e Si, tem que haver um choque para que prossigamos nos nossos objetivos. Nossos objetivos também acabam sendo desviados. E eles são desviados quando passamos por essas notas, ou seja, pelo Mi ou pelo Si. É preciso um choque para prosseguirmos nos nossos objetivos. Os detalhes disso estão explicados na lição, como você poderá ver. Auto-choque e controle de si mesmo. Se os nossos objetivos não são alcançados, é porque nós desviamos os nossos interesses, exatamente quando passamos de uma nota a outra no retardamento. Para isso, é preciso que criemos um choque, ou dentro de nós mesmos, ou que venha de fora. Normalmente, nós temos que criar dentro de nós mesmos para que possamos prosseguir. É o chamados, ou seja, nós temos que criar um auto-choque consciente. Não vamos esperar que a natureza nos dê esse choque, embora existem situações que a própria natureza nos dá esse choque e por isso chegamos a determinados objetivos. Nessa sessão de terapêutica musical, a música pode ajudar consideravelmente ao bebê em formação dentro da mãe. A seguir daremos uma lista de temas musicais capazes de criar um estado agradável para a futura mãe e o seu filho. Mas antes é preciso compreender como é gerado o novo ser. Vejamos de forma simplificada. A união do esperma com o óvulo e aí se gera um novo ser. Explicamos aqui os detalhes desse ato.
O esperma é a semente sexual masculina. Descrevemos aqui algumas características dela, como tem a cabeça, o corpo e cauda. Isso é o espermatozoide. E o óvulo é a semente humana feminina, que se aloja nos óvulos, nos ovários, né, da mulher. E aqui descrevemos também algumas características do óvulo. E a fecundação, quando um esperma junta-se com o óvulo. Existe a fecundação e começa a se formar um novo ser. Esse novo ser é formado por várias transformações, e dentro deles estão os cromossomas humanas, que é o que vai nos dar a característica de como somos, herança do nosso pai e da nossa mãe. Le Boyer. Frédéric Le Boyer foi um renomado médico francês que popularmente estabeleceu um parto não traumático, popularmente conhecido como método Le Boyer. Hoje pouco praticado, mas se for levado à prática, poderá gerar crianças menos traumatizadas, porque o ato de nascer, segundo Le Boyer, é altamente traumatizado. E aqui explicamos como isso ocorre, como era a visão de Le Boyer. E como se forma o bebê. Então ele vai se formando, obviamente, na barriga da mãe, com divisões celulares cada vez maiores. E você, se quiser mais detalhes, deverá lê-lo. Na 4ª semana, por exemplo, é possível ver o embrião a olho nu. Na 8ª semana, o embrião já tem uns 6 milímetros. Na 6ª semana, já é possível distinguir a cabeça, os bolsos dos olhos, o ouvido, as fossas nasais. Na 7ª semana, início dessa semana, o embrião mede 2 centímetros. Na 8ª semana, o feto desenvolve a cabeça e o tronco mais, crescendo, né? E no terceiro mês, já há diferenciação nos órgãos sexuais. No 4º mês, já há a formação do trato digestivo. No 5º mês, à medida que o bebê se desenvolve dentro da mãe, torna-se cada vez mais alerta e receptivo. Ele já tem certas percepções. Isso nós vamos falar um pouco mais adiante. E, por fim, no 9º mês, ocorre o nascimento, se não houver nenhum problema nesse sentido. E aqui explicamos sobre a questão geracional, em Gênesis. Aqui citamos Gênesis no capítulo 2, versículo 7, que diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o hálito de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Ou seja, quando nasce, pela primeira inspiração, pelo primeiro ar que entra, a alma se aloja no corpo, embora ela já esteja conectada antes disso. Música para grávidas. Obviamente falamos tanto na geração, no bebê, etc. E agora, porque é um curso de biomusicoterapia, vamos dar sugestões musicais para as grávidas. Bach, concerto para 2 violinos. De Beethoven, concerto tríplice. Brahms, concerto para violinos. Sibelius, concerto para violino. Tchaikovsky, concerto para violino. Vivaldi, concerto para 2 violinos. As 4 estações, também de Vivaldi, é uma obra bem interessante. E aqui citamos vários. Você poderá lê-la e, se está grávida, ou se é pai e está esperando o bebê, ou conhece alguém que esteja grávida, alguma mulher que esteja grávida, poderá fazer essas sugestões e, com certeza, o bebê poderá nascer em melhores condições do que sem essas músicas. Psicogênesis. Na psicogênese, nós tiramos de Educação Fundamental, de Dr. Samael, uma orientação bem interessante sobre a questão educacional, sobre a questão orientativa. A educação é fundamental, porque aí se forma a criança, que se vai se formar a seguir depois um cidadão. Dependendo desta formação, vamos ter um bom cidadão ou um mau cidadão. E assim explicamos detalhadamente esses elementos. Você deverá ler, segundo o Dr. Samael Lanveot, citamos esses trechos aqui de como se deve orientar uma criança, como deve orientar uma criança para que seja
um bom cidadão. Chegamos à musicopraxis 7. A prática aqui é uma sequência do que já estamos vendo em lições anteriores. Já ensinamos o relaxamento, a retrospecção, a observação serena, explicamos sobre a autopsicanálise e agora chegamos à mantralização, o koan. Um koan, o que é o koan? É uma frase enigmática e lógica, isso dentro do budismo, que serve para desarticular, descontrolar ou produzir um choque na mente. O koan não tem nenhum significado lógico. É muito usado no Zen budismo, como citamos há pouco, né? Existem frases para isso. O koan gera uma série de energias interessantes dentro do psiquismo humano que pode ser aproveitado. Você deverá lê-lo aqui nessa lição e levá-lo à prática, seguindo os passos anteriores que explicamos em lições anteriores. Chegamos à última lâmina, que eu vejo na próxima lição. Então nós vamos estudar músicas sanadoras e músicas danosas, músicas e os cardias. Pesquisa na área médica prova. A música exerce uma ação terapêutica. Recomendações musicais para ajudar a baixar a pressão em crianças e adultos, pessoas nervosas, depressivas, ansiosas, reduzir o estado de pessimismo, músicas para combater melancolia e tristeza, e várias sugestões musicais interessantíssimas. As músicas modernas e seus danos ao organismo, os perigos da música subliminais, muito interessante, vamos falar sobre isso. Uma lista de música para entusiasmo e alegria de viver. Nos vemos na próxima aula. Até lá!